Então vamos lá? Existe um assunto que algumas pessoas conversam bastante por aí na internet que nunca se chega num consenso. Vale a pena diversificar sua carteira de investimentos ou vale a pena concentrar sua carteira de investimentos? A primeira coisa que a gente precisa entender é o que a gente está dizendo com concentrar e o que a gente está dizendo com diversificar aqui. Vamos imaginar então uma carteira de ativos completamente concentrada com bons ativos, presumindo que você sabe selecionar. Quando você vê a opinião, por exemplo, do André Esteves, ele vai falar sobre concentração de ativos. Aqui você vai ver o André Esteves, um dos maiores banqueiros, se não o maior do Brasil. Ele vai falar aqui sobre concentração de ativos e ele vai dizer, se você quer mais rentabilidade, você tem que concentrar. Você vai ver o Warren Buffett falando a mesma coisa. Se você quer mais rentabilidade, você tem que concentrar. Eles não estão errados. Vou te mostrar o porquê que eles estão dizendo isso. Vamos pôr uma carteira que foi Itaú, VEG, duas empresas clássicas maravilhosas, mas ela também teve Ambev e uma carteira que teve um erro aqui então e 2 acertos. Se você tivesse investido R$1.000 por mês em cada uma dessas empresas, como é que teria ficado a sua carteira? Vamos lá, olhar? Mesmo que você colocasse outra ação aqui com um pouco mais de diversificação, né? Até 4 ativos, vamos pensar em outro ativo que não é considerado ruim nem muito bom, né? Um Klabin, então. Então agora a gente vai averiguar o que teria acontecido. Para isso eu vou utilizar a analítica da UVP, mas você pode utilizar o seu site preferido aí. É que na analítica eles têm uma ferramenta aqui muito boa, que é o simulador, né? De investimentos aqui. Então vou pegar aqui, vou colocar, por exemplo, YouTube 4 e vamos imaginar os últimos 20 anos investindo R$1.000 por mês, né? Nessas ações aqui. R$1.000 por mês ou R$100 por mês, para ficar mais humilde? R$1.000 por mês. Quem concentra não é humilde. Então a gente vem aqui que a humildade é o contrário, né? Diversificação, porque eu não sei se estou acertando ou não. Então essa pessoa teria transformado em 2 milhões os 241 mil que ela aportou, teria transformado em 2 milhões em Itaú. Então aqui, VEG, por exemplo, teria se transformado em 5 milhões e tanto, né? Lembrando que a gente está falando 241 mil vezes 4. Ambev não teria dado muito resultado, olha só. Vamos lá, a Ambev3, que é uma empresa que saiu pouco do lugar nos últimos anos, né? Mas mesmo assim, vocês vão ver aqui que ela teve algum retorno. Ó, 896 mil então, 246 mil virou 896 mil, beleza. A gente tem aqui esse dado. Vamos também para Klabin, então KLBN4, que é a mais líquida, vamos considerar a ação mais líquida de todas aqui. Klabin, que a gente achou que não tinha virado, virou 9 milhões. E eu achei que era mais de boa. Cara, que é isso? Todas essas deram muito certo. Poderia ter 2, 3 ações que deram errado. Então, o que a gente vai perceber aqui? O investidor que fez esse investimento ao longo de 20 anos consecutivos, é claro, né? Que aqui a gente investiu em diversos momentos, R$1.000 vai perdendo poder de compra. Então, obviamente, é uma simulação que acaba por não fazer sentido. A pessoa teria transformado R$964 mil de investimentos em 18 milhões de reais. Isso extremamente concentrado. Agora, se a gente tivesse diversificado, será que a gente teria chegado num resultado similar? Vamos supor o seguinte, né? O que a gente está considerando aqui? Se você concentrar e errar, você teria transformado esse dinheiro praticamente em zero. Se a gente for para a Teca 4, por exemplo, que nem tá mais na bolsa, não dá, tem que ser alguma ruim que tá na bolsa, pelo menos. Aqui, por exemplo, em Teca 4, em 20 anos, R$1.000 por mês, você teria transformado em 297 mil, né? Então você teria transformado em praticamente nada. Por quê? Porque é uma empresa que ela não desenvolveu o valor, né? Se tivesse simulado em IBR3, por exemplo, olha o que teria acontecido, né? Você teria agora R$4.000. Então você teria transformado os seus 241 mil em R$4.000. A história de prejuízo ninguém conta. Então aqui, concentração gera para você um risco muito maior, porque se só uma dessas empresas der errado, você já perde, né, 25% do seu capital. Se 2 delas derem errado, você perde 50% do capital. Mas vamos combinar que aqui, ainda que você tivesse perdido completamente 2 investimentos aqui, vamos supor que você não tivesse tido o retorno extraordinário que foi Klabin e você não tivesse tido também o retorno extraordinário que foi a Ambev, etc. Você ainda teria 7 milhões, né? Vamos por aqui. Taxa de erro, 50%. A gente ainda teria 7 milhões aqui, considerando que as que a gente acertou pra caramba. E agora, como que a gente vai comparar o que seria uma diversificação? Eu acho que a gente pode comparar assim, ó. O índice Bovespa, ele é bem diversificado, ele vai ter 80 empresas que vão trocando ali sempre. Eu não tenho como comparar com o ETF da UVP ainda, porque apesar de ser diversificado, ele ainda é mais concentrado. Então vamos imaginar aqui, olha quantas empresas tem aqui dentro. São 80 empresas. Será que a diversificação vai gerar um retorno maior do que esse ainda ou menor? O que você acha? Eu acho que vai ser menor. Vai ser menor? Menor que 50% de erro? Acho que você tá otimista. Vamos verificar aqui como é que vai ser. Então aqui a gente tem Alus, né? A gente tem BBSE, a gente tem BRKM, a gente tem Cogna, a gente tem Apvida, a gente tem tudo, cara. Tem tudo. Literalmente qualquer empresa relevante do Brasil, no geral, ela está entre as mais negociadas e, portanto, até Pão e Frutas, né? Tá aqui dentro. A coisa é muito absurda. Pão de açúcar. Tem muita coisa que deu errado, mas tem tudo que deu certo também. Então, o que será que vai acontecer? Então, se a gente fosse considerar agora uma carteira bem mais diversificada, e acho que a gente pode pegar as 10 empresas que compõem
compõem o Ibovespa ali, as maiores em valor de mercado, e vamos ver como é que fica a evolução do nosso capital, né? E vamos agora simular. Para a gente colocar em 10 empresas, a gente vai ter que considerar, a gente considerou um aporte, né, de R$4.000 por mês em 4 empresas. O que a gente vai ter que fazer aqui? R$400 em 10 empresas diferentes, balanceamento por igual, mesma coisa de sempre, 20 anos, igualzinho, agora R$400 em cada uma das empresas por mês aqui pra gente ver no quanto virou. Vamos ver se a diversificação realmente vai diminuir ou vai aumentar a rentabilidade. Então aqui a gente teve 4 milhões que virou direto na Petrobras, olha só, nas 10 maiores empresas. Então, PTR4, com um risco bem menor, né? Porque agora a gente está diversificando nas maiores empresas do país. Então, no total aqui, se a gente tivesse feito uma diversificação escolhendo somente as 10 maiores, a gente teria tido um resultado financeiro, né, de 13 milhões, olha só. Então, quando a gente fez a diversificação somente por 4, né, 4 empresas boas, considerando que uma só foi ruim ali, a gente tinha tido um retorno de 18 milhões. Aqui a gente considerou uma taxa de erro de 50%. A gente vai ter que fazer a mesma coisa aqui, né? Ter que considerar que algumas empresas, os investimentos simplesmente deram errado. Porque BPAC não existia entre as 10 empresas maiores lá atrás. Algumas das 10 maiores empresas do país lá em 2025 são muito diferentes das 10 maiores empresas do país agora. Não são as mesmas. Então, por exemplo, se a gente tivesse feito essa seleção lá em 2005, essas empresas, várias dessas empresas já estavam entre as maiores do país, né? O que a gente não teria aqui entre as maiores do país seria, por exemplo, BTG, que não estava entre as maiores do país. Ambev, acredito que já estava entre as maiores do país na época. Itaú já estava entre as maiores do país da época, Vale, etc. Vamos considerar que diversificando, escolhendo as maiores empresas, você vai ter uma taxa de erro um pouco menor. Então aqui, por exemplo, essa diversificação em 10 empresas, as 10 maiores, elas vão ter um bom retorno, mas a gente poderia excluir talvez BTG, que não existia lá na época, né? Não estava lá entre essas empresas. A gente poderia tirar aqui mais umas 2 empresas, vamos considerar que a gente teve. Vamos tirar a Ambev, fingir que ela não estava, o quê? Raul, mas nessa questão aí, para você errar em mais empresas, a probabilidade é maior, né? Você tá sendo justo. Não, é menor. Se eu pegar só as maiores e não tiver diversificado o total, é menor, né? Se eu peguei as maiores empresas do país, a chance que elas continuem sendo as maiores empresas do país, ela é maior. O que o Warren Buffett e o Esteves estão dizendo ali seria, inclusive, investir em empresas até menores, né? Você investir em empresas menores ali com essa expectativa de ter um retorno um pouco maior, ou diversificando menos e concentrando naquelas que mais subiriam, né? O que a gente consegue perceber, então, é que se você, excluir aqui mais 2 empresas, ainda assim, você teria um retorno de 12 milhões. Ou seja, se a sua taxa de erro for de 50%, por exemplo, selecionando 4 empresas ali, você vai terminar com um patrimônio bem menor do que quem diversificou. E a grande questão é o seguinte, qual que é o limite disso aqui? Quando a gente vai pegar, por exemplo, para 30 empresas, se a gente fosse pegar um BOVA11, por exemplo, a gente não tem como fazer a simulação desse jeito aqui, né? Em etapas. Então, por exemplo, se você tivesse investido em 4 empresas e acertado as 4, você teria investido 964 mil e beleza. Você teria, de fato, 18.384 mil. Ou seja, quem não errou nenhuma, né? Nenhuma empresa que saiu da bolsa, nenhuma empresa que quebrou. Ou seja, fazendo com qualidade a concentração de ativos, que é o que o Warren Buffett está falando, que é o Esteves está falando, que os maiores investidores do mundo fazem, né? Você teria, sim, acertado. Isso considerando que você tinha pouco dinheiro. Para eles, investir somente em 100 empresas ou somente em 50 empresas é concentrar. O que você tem que entender é que pegar o dinheiro do Warren Buffett e colocar no ETF renderia quantidade infinita de dinheiro, do dinheiro do Esteves também. Só que quando a gente vem aqui fazer um trabalho de concentração de ativos sem saber se vai dar certo ou não, você poderia perder, sim, 2 desses investimentos aqui. E aí, nesse cenário, você teria ainda 8 milhões e 901 mil. Se você acertar tudo, você teria 18 milhões e 384 mil. No cenário da diversificação, obviamente, se você diversificar em bons negócios, não adianta. Escolher um monte de empresa merda, você teria uma taxa de erro similar, né? Se você tivesse investido aqui e tirado as empresas que mais deram certo aqui, você errou uma Petrobras e uma VEG e já foi para 6 milhões, né? Mas olha o tanto que é mais difícil de perder. No geral, você transformou 241 mil e 6 milhões do mesmo jeito. Ou seja, escolhendo ativos de qualidade ou somente escolhendo ativos por tamanho, as maiores empresas continuaram sendo as maiores. A única novidade aqui, nesse ranking inteiro, é BPAC, né? A única novidade. Todas essas empresas já figuravam entre as maiores do país. Agora, quando a gente vai para um índice, né? Tipo o BOVA11, que é o índice mais antigo aqui do Brasil, se você pega esse índice lá, olha, ele era 58 reais lá naquela época. Ele já reinveste os dividendos automaticamente, né? Ainda que a gente tivesse investido, vamos considerar aqui que a gente investiu 12 mil por ano aqui para facilitar, né, a conta. Vamos colocar 12 mil por ano, dividido por 58,07. Daí você comprou 206 cotas, beleza? Primeiro ano, bloco de notas, primeiro ano, 206 cotas. É porque não dá pra gente fazer mês a mês, né? Teria que ser uma conta mais complexa. 206 cotas. Aí no segundo ano, vamos pegar ele aqui, começou em 17 de agosto de 2012, vamos para 17 de agosto de 2013. Tem 16, 50,57. Então no segundo ano, vamos de novo, R$1.000 por mês, 12 mil, dividido por 50,57, né? Beleza, então a gente comprou mais 237 cotas. Olha a trabalheira que vocês estão me dando aí, hein? Terceiro ano, 216 cotas. Quarto ano, R$46,13.
258 cotas. Quinto ano, 209 cotas. Foi ficando mais caro, né? Porque você está comprando todos os meses. Estamos imaginando. Aqui nesse cenário eu coloquei um por ano só para facilitar minhas contas, né? Então, somando tudo, eu teria 2.047 cotas lá desde 2012, que valeriam atualmente 315 mil. Só que aqui eu estou pegando desde 2012, né? Eu preciso considerar que nos anos passados eu teria conseguido comprar mais cotas ainda do que eu comprei no início aqui. Mais cotas do que eu comprei no ano 1 e no ano 2. Então, eu vou usar mais ou menos a mesma quantidade, eu vou colocar um pouquinho mais, né? Para a gente conseguir os outros anos, o que a gente precisa é pegar o EWZ, só que ele está cotado em dólares. E ele é mais ou menos o Bovespa, porque o que ele faz é comprar a cesta do Bovespa. E eu vou tentar fazer uma conta matemática aqui para simular o dólar do dia vezes aquela época e quanto que a gente consegue. Complexo da porra. É isso, né? Bom, fazendo essa metodologia, levou só um pouquinho de tempo. A gente chegaria em aproximadamente, não é um dado real, o BOVA11 não existia, etc. A gente chegaria em aproximadamente 4.579 cotas acumuladas do BOVA11, que multiplicando por esse valor de 154,37, nos traria R$ 706.906. Ou seja, a diversificação excessiva, sem critérios de qualidade, ela não é capaz de produzir esse resultado compensador. Isso por quê? Porque o Brasil, né, nesse mesmo período, então quando a gente faz a conta aqui, o Brasil nesse mesmo período, ele não foi um país que se desenvolveu muito bem. Agora, significa que o Ibovespa não andou? Todas as carteiras de investidores que sabem investir não andaram? Como você viu aqui, não. Um critério eliminatório, se o investidor tivesse usado somente como critério eliminatório as maiores empresas do país, ele já teria performado muito melhor do que o nosso índice Ibovespa. Por quê? Porque ali tem 80 empresas rotacionando, teve todas as empresas que deram errado, teve todas as empresas que cresceram e afundaram, etc. Então, escolher as empresas pelas maiores, como é o que o S&P 500 faz, se mostra, né, um índice muito melhor do que escolher qualquer empresa, né, aleatória por conta de negociação. É por isso que eu sempre critiquei o índice Bovespa como um índice péssimo, um índice de trader. O que a gente fez, né, na hora que eu fui criar um índice diferente, eu criei um índice, o IAFD, que é o índice que deu origem ao ETF, ao VP11. Eu criei esse índice exatamente para corrigir essas imperfeições do índice Bovespa. No curto prazo, pode até ser que o Ibovespa consiga ganhar, mas no longo prazo, escolher empresas lucrativas, manter esses critérios ao longo dos anos, vai fazer com que o ALVP11 performe melhor. Pena que eu não vou estar aqui para averiguar, mas é um trabalho que eu fiz pro mundo, né? Obviamente, quando eu tiver meus 80 anos, eu vou olhar e provavelmente vou ter orgulho do que a gente conseguiu fazer aqui. Agora, se você quiser aprender, então, a fugir dos problemas e a fazer uma seleção de investimentos que faça mais sentido para que você tenha, sim, um bom retorno, que eu vou te recomendar ALVP, né? Entra aí, alvp.com.br, clica no botão Faça sua análise de perfil, preencha esse questionário pra gente, que para mim vai ser um prazer te ensinar a investir no Brasil e no mundo. Lembrando o seguinte, quando o aluno se torna, né, um membro da UVP, ele tem imediatamente essa garantia aqui restrita. O que significa isso? Se você entrar na UVP e não aprender a investir, eu devolvo 100% do seu dinheiro. Pode checar nosso nome em Jus Brasil, reclame aqui, você vai ver que ninguém nunca disse, olha, não, Raul não devolve o dinheiro, né? Não é verdade. E você passa a ter acesso também, não só a isso, como, olha só, eu vou mostrar aqui o Finanças da UVP, mas nem deveria, né? Que vocês não são íntimos o suficiente de mim para isso. Mas a gente tá aqui fazendo essa versão que ele consolida automaticamente todos os meus bancos e me dá aqui já quanto que eu tô gastando. Por quê? Porque o principal é você entender, pelo menos, se você está tendo mais entradas ou mais saídas. Aqui ele considera como saída também o investimento, tá, gente? Por isso que fica desse jeito aqui, né? Essas saídas tão grandes que eu invisto mensalmente. Então, você consegue categorizar todos os seus gastos. E só essa ferramenta que você tem acesso gratuito quando você entra na UVP já é melhor do que 90% do que você vai encontrar em qualquer lugar. Não existe mais ferramenta que faça isso em todos os bancos. Eu sei que tem alguns bancos que fazem isso para um banco só. Isso aqui junta tudo num lugar só, pega seu histórico passado com Open Finance, autoriza, ele já puxa tudo pra gente. Então, uma ferramenta muito legal. E é só uma das inúmeras ferramentas que tem lá dentro. Por isso que eu falo que se matricular na UVP é a decisão mais racional que você pode fazer. Agora eu vou checar se vocês fizeram alguma pergunta. Agora tem que se inscrever no canal. Se não se inscrever no canal, pô, você chega até aqui. Não se inscreve no canal, não adianta nada. O Billy Ray Valentine, né? Ótimo vídeo. Como poucos que falam a real. Conheci o canal agora. Uma curiosidade, Raul. Vejo que você tem um conhecimento muito grande de mercado. Você tem alguns certificados? CGA, CES, CFP, CFPA. Você foi gestor de alguma instituição financeira? Eu sou gestor de uma instituição financeira, meu lindo. Mas não tenho essas certificações. Eu tenho certificações voltadas mais para banco do que para mercado financeiro de fato, tá? Porque se você tiver, algumas delas elas são conflitantes. Então, por exemplo, eu não posso ter CEA e trabalhar com a área que eu trabalho especificamente. Então, tem algumas aqui que elas são proibidas de atuar em conjunto, tá? Então, é por isso que, como o que eu faço envolve mais a criação de ETFs ali, por exemplo, eu não poderia me envolver na criação como gestor de um ETF, né? Ou como consultor de um ETF,
se eu fosse consultor de investimentos, porque esse trabalho tem um conflito de interesse. Então a CVM não me permite, por isso eu não tenho. A gente tem a consultoria, o responsável pela consultoria é o Brender, ele sim tem a certificação. Aqui a gente tem gente de todas as certificações de mercado financeiro. Tem gente com CNPI, etc. São mais de 200 colaboradores, tá? Onde consigo essa planilha que você deu exemplo? A UVP, meu príncipe. Somente na UVP. É de outro vídeo. Um novo mercado de alta começou agora. Não tem. Só na UVP. E aí, vamos criar o banco, quero participar desse projeto, como faço? Bom, chegou um pouco tarde, mas se você tiver uns 500 milhões, a gente aceita ainda. Como faço para ter esse programa aí que organiza? É a UVP? Sim, somente na UVP. Quais ações compõem os índices da UVP? A UVP 11, pode vir aqui, a UVP 11, tem aqui no Teva, site da Teva, tem aqui todas as ações que compõem o índice, ó. Todas muito boas, né? Não tem nenhuma ação ruim. E ele faz isso automaticamente, hein? Tem que ser por regras. É fácil, você escolhe as ações. Não, eu criei um índice que escolhe automático. Beijo pra vocês, meus lindos. E a Natália falando, por que me bloqueou? Como você pode ver, você não tá bloqueada. Se eu bloquear, você não aparece mais. Beijo pra vocês.